Muito bem, meus caros, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Catecismo São Pio X e ainda dentro do grande ciclo dos sacramentos, estamos tratando do sacramento da penitência. E no sacramento da penitência, estamos vendo agora de uma forma um pouco mais profunda as disposições da alma do penitente, né? Essas disposições, elas estão associadas aos atos e a vontade do penitente diante do recebimento do sacramento da penitência. Então, nós vamos agora, depois de termos visto essa disposição que é a confissão propriamente dita, nós vamos tentar agora analisar a qualidade dessa confissão. O que ela tem que conter para estar de forma, vamos dizer assim, qualitativa quanto à sua realização. Então, para começar, essa confissão, ela precisa ser humilde, simples e inteira. Vamos tentar rapidamente entender o que significa isso. O que seria uma confissão humilde? Uma confissão humilde é aquela em que você não tenta justificar seus pecados. Há uma tendência de certos penitentes de, ao chegar no confessionário, começar a dizer: padre, eu realizei tal coisa, porque, afinal de contas, aquele indivíduo ali que estava comigo, ali tal, não sei o quê, você começa a justificar o porquê de você ter realizado aquilo de forma incorreta. O que tem que ter, na verdade, na alma do penitente, é um sentimento que leve ele a implorar do padre o perdão e não justificar a falta. Implorar mesmo. Por isso que o penitente fica de joelhos. Ou seja, ele implora ao sacerdote o perdão e não justifica os seus erros. Por isso que a confissão ela tem que ser humilde, ou seja, reconhecimento da falta como pecador e implorando ao padre o perdão, implorando ao juiz a absolvição, tá? A segunda característica da confissão, ela deve ser simples, singela, sem artifícios, sem enrolações, sem estratégias gramaticais, palavrórios muito elaborados. Ou seja, você tem que simplesmente dizer o que você fez. Claro, direto, simples, se acusando. Eu fiz tal coisa. Então, essa característica da simplicidade, ela não pode trazer, por exemplo, uma deturpação da coisa que aconteceu. Você, por exemplo, vai narrar que cometeu o pecado da gula. E aí você, olha, eu cometi o pecado da gula porque eu fui no restaurante e o restaurante tinha um chefe maravilhoso, ele usou tempero tal para fazer a comida. Não, isso daí não é simples. Isso aí você está criando uma estrutura meio que exagerada para descrever aquilo que você fez. Não basta dizer, olha, eu cometi o pecado da gula porque eu comi exageradamente determinada coisa sem necessidade. Ponto, pronto, final. Então, você tem aí uma confissão simples, humilde, sem justificar e simples. Essa confissão também deve ser inteira. O que significa uma confissão inteira? É uma confissão onde você acusa todos os pecados. Tá? O intuito de acusar todos os pecados vai tornar, sendo ela inteira, se a confissão é inteira, ela vai possuir uma integridade. Já já nós vamos analisar de perto a questão da integridade. Mas, ou seja, o intuito é que você confesse de forma inteira e completa. E como que se dá isso, né? Você acusa todos os pecados e
você não tem a necessidade de confessar os pecados duvidosos. E aí entra um problema. O que é um pecado duvidoso? É um pecado que você não sabe se cometeu ou não cometeu. Porque pode acontecer, né? Olha, eu fiz tal coisa. Será que isso foi pecado? Não tenho certeza. Você não tem certeza nem de que foi, nem de que não foi. E aí? Né? Você vai confessar um pecado que você nem sabe direito se cometeu? Então, tem que ter cuidado com isso para que haja uma integridade naquilo que você está oferecendo. É o mesmo que, por exemplo, o Oswaldo me pedisse uma caneca e eu desse uma caneca cortada no meio. Vai servir para alguma coisa para ele? Não, ele botar água vai entornar tudo. Então eu preciso entregar a coisa completa, ou seja, pecados cometidos, tá? Pecados cometidos. E aí entra uma situação muito curiosa. Santo Afonso de Ligório, ele fala que se você não tem certeza de que cometeu o pecado, você não precisa confessar o pecado. Você só precisa confessar se você tem certeza que você cometeu. No entanto, outros teólogos da igreja, isso divide muitas opiniões, dizem assim, não, você pode até confessar. Você pode até confessar esses pecados aí que você não sabe se cometeu. Mas eles já estão dentro da confissão como um todo. Agora, o que pode acontecer, que torna a situação complicada? Você não sabe se cometeu o pecado e não confessou, porque não sabe se cometeu. Um dia depois, você tem certeza que cometeu. E aí? Hã? Já está perdoado. Já está perdoado pela confissão anterior. E aí entra o problema de lidar com essa situação. E o demônio usa isso, tá? Para infundir na nossa cabeça que a gente não precisa, que aquilo não funcionou, que você tem que confessar de novo, mas não. Você teve o intuito de confessar. É diferente do pecado que você não lembrou. Outra coisa é um pecado que você lembrou, mas não tem certeza se cometeu. Ih, eu fiz tal coisa, mas será que isso foi pecado? Não tem certeza. Se não tem certeza do cometimento, o pecado é duvidoso, a matéria é duvidosa, porque o sacramento só contempla os pecados cometidos, ou seja, que você deliberadamente tem certeza que cometeu, tá? Importante, com isso, você sempre ser muito franco na hora da confissão. Franqueza para o padre. Olha, o padre em alguns momentos, ele pode te fazer perguntas, tá? Já nós vamos ver isso. O padre pode questionar em certas coisas. Você tem que ser franco. Seja franco. Por mais que a coisa seja feia, né, que a coisa seja complicada, seja franco com o padre. Olha, padre, de fato eu cometi isso mesmo. Não adianta eu ficar escamoteando aqui. Eu cometi isso realmente. Então essa franqueza ajuda muito o sacerdote na hora de dar a absolvição. Porque a franqueza é sinal de que você realmente quer se desfazer daquilo, tá? Quando a pessoa fica dando muito rodeio, é porque quer justificar o pecado. Isso não deve. Então a confissão ela tem que ter essa humildade, essa simplicidade e essa integridade da confissão, né? Então, o que é preciso então declarar nessa confissão para que ela seja inteira? O que você tem que declarar ali? Então, nessa hora, a gente tem que lembrar que os pecados confessados é a matéria do sacramento. Estão lembrados disso? Qual é a matéria do sacramento da confissão? Os pecados confessados, cometidos. Olha, então nós estamos tratando de quê? De matéria do sacramento. Se eu quero integridade
do uso do sacramento, eu preciso saber que matérias eu posso confessar. E aí, essa matéria do sacramento, que são os pecados, ela se divide em 3 grupos de matéria. Tá? Uma matéria suficiente, uma matéria livre e uma matéria insuficiente. Então, existem pecados que na confissão eles são livres para você confessar ou não, são de matéria suficiente para você receber a absolvição e são de matéria insuficiente. Isso vai melhorar um pouco a visão que a gente tem em relação a essas dúvidas da confissão. Pois bem, a matéria necessária são todos os pecados mortais. Tá? Pecado mortal é a matéria mais que necessária para que haja a absolvição e a aplicação do sacramento. E esses pecados mortais você deve confessar. De que maneira? Dizendo o número do pecado, quantas vezes você cometeu, procurar se esforçar para lembrar, pelo menos, né? Você tem que confessar a espécie do pecado, como, por exemplo, você quer ver só uma coisa? Que parece a mesma coisa, mas não é? A diferença entre mentir sobre alguém e fazer juízo temerário de alguém. Eles violam o mesmo mandamento. Mas olha só, uma coisa é eu mentir sobre a Jéssica. Outra coisa é eu fazer juízo temerário dela. São 2 coisas de espécies diferentes, que parecem a mesma coisa. Mas não é. Então, tem que ter essa especificidade, vamos dizer assim. Né? Olha, você roubou ou você furtou? Existe uma diferença entre roubo e furto. Né? Furtou, você pegou uma coisa sem ninguém ver. Roubo, você usou de violência e coação para conseguir, ou algum estratagema que impediu a vítima de se defender. Então, são espécies diferentes. Tudo isso tem que ser especificado. E as circunstâncias? E é aqui que pega. Porque circunstâncias não é aquele momento, como a gente falou anteriormente, em que você vai justificar o pecado. Circunstância é dizer em que situação aquilo aconteceu. Por exemplo, você roubou o dinheiro de uma empresa enquanto você era tesoureiro? Ou você roubou o dinheiro da empresa num dia assim que o pessoal deu sopa lá no caixa e você pegou? São 2 circunstâncias diferentes, uma mais grave que a outra. Você, como tesoureiro e rouba a empresa, é mais grave, porque você tem uma responsabilidade ali na sua função. E se você roubou no negócio que deu mole, foi também um pecado grave, mas não foi tão ruim quanto o roubo de quem está diretamente ligado ao negócio. Então, reparem, as circunstâncias são importantes para o padre poder proferir a sentença, tá? Isso é a matéria necessária, né? É claro que nessa confissão você não pode, como nós já falamos até na última aula, você não pode confessar todos os pecados com uma única frase. Não dá, né? Tipo, padre, eu usei até uma brincadeira que se faz, né? Padre, olha, eu não matei nem roubei, o resto eu fiz tudo. Não, isso não vale como confissão. De forma nenhuma. Você tem que falar o que você fez. Ou então falar assim, padre, eu cometi todos os pecados dos 10 mandamentos, violei os 10 mandamentos. Não, meu filho, você tem que falar todos eles. Você não pode resumir a coisa assim, eu fiz tudo. Não, não pode. Né? Existe um desenvolvimento, né? Você tem que discriminar, falar o número. Não, sim. Embora seja verdade,
Mas como se trata, como nós vimos na última aula, de uma acusação de culpas diante do tribunal, você tem que apresentar o rol de culpas. Você está sendo julgado pelo quê? Por isso. Aí, na outra aula, né, que anterior a essa, nós vimos sobre a questão da confissão geral e da confissão particular. Então, a confissão geral, ela precisa de fôlego mesmo, tá? Muito bem. Essa é a matéria necessária. Pois muito bem, senhores. E a matéria livre? A matéria livre seria aquela que você pode confessar ou não. Né? Se confessar, tudo bem. Se não confessar, também tudo bem. Né? Então, essa matéria livre, né, ela estaria caindo naquela discussão que eu falei de Santo Afonso. Porque Santo Afonso entende que os pecados duvidosos, eles são de matéria livre. E a maioria não, outros teólogos entendem que o pecado duvidoso não é de matéria livre, né? Mas, então, se você não tem certeza de que confessou, de que pecou, não precisa confessar. Tá? Não existe você confessar uma coisa que você nem sabe se fez. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Professor, os pecados veniais, eles estão dentro dessa liberdade? Sim, os pecados veniais estão dentro dessa liberdade também. O pecado venial não viola a graça, portanto você não é obrigado a confessá-los. A confissão vai valer. Mas é bom confessar, né? Mas não é uma coisa que vá, olha, se não confessou pecado venial, não recebeu absolvição. Não, recebeu. Mas é bom confessar, porque afinal de contas são pecados, não são deliberados, não são de matéria grave, mas são pecados. Então é sempre bom, né, a gente confessar, até como uma forma de humildade perante o Padre, né? Pois muito bem, né? Pois sim. O pecado, então, como o senhor acabou de falar, o pecado venial, ele também está dentro dessa característica. O terceiro tipo de matéria, que é a matéria suficiente, olha aí, né? Essa matéria, né, no caso aí, vai abranger também a situação relacionada à inclinação do indivíduo para o mal. É o que nós estávamos falando aqui na última aula, né? Você vai confessar diante de um sacerdote para cumprir um dever de piedade, como por exemplo, primeiro sábado do mês, ganhar indulgências, você vai confessar e muitas vezes você não tem pecado mortal. E o que essa confissão sua vai poder ser feita? Claro que pode. Mas o que você confessa então? Pecados veniais? Sim. Mas se isso, o que mais eu posso confessar junto com os pecados veniais? Eu posso, por exemplo, reconhecer as minhas fraquezas daquilo que eu já cometi. Olha, padre, eu reconheço que sou muito fraco, eu sou muito tendente a isso, tendente àquilo, eu tenho uma inclinação a fazer tal coisa. Isso, de alguma maneira, já oferece ao sacerdote um ato de humildade perante ele, de reconhecimento das culpas. Mas não é propriamente uma confissão de pecados mortais, tá? Então isso pode ser feito, com certeza, né? Então, o pecado que é insuficiente é aquele que de fato você não tem certeza que cometeu, só acha que cometeu. Esse não vai ser perdoado porque ele não aconteceu. Então, ele é insuficiente para a matéria. É o exemplo da caneca. Você vai entregar ao sacerdote algo incompleto. Então, ele não vai poder te absolver daquilo que está incompleto. E aí, o sacerdote, nessa hora, ele pode tentar te ajudar com perguntas. Tipo,
Tá, você não tem certeza que cometeu, mas você pensou tal coisa, agiu de tal maneira? Aí você vai dizer, não, padre, eu não agi dessa maneira. Ah, então você não cometeu. Aí o padre percebe que você não cometeu e ele te ajuda. Ou então, se ele perceber que você cometeu, aí ele vai dizer, meu filho, então você cometeu sim. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente confessar também essas tendências, porque aí o padre vai saber dar a absolvição corretamente e dar a orientação que você precisa, tá? Pois bem. Agora, quais são os meios, né? Isso que é interessante, de assegurar a integridade dos pecados que você vai confessar? Existem os meios de você assegurar isso. Que meios são esses? O primeiro deles é o exame de consciência. Ora, a importância do exame de consciência é muito grande. E aí vem aquela pergunta, mas qual exame de consciência eu vou fazer? Se vocês pegarem manuaizinhos de orações, todos eles têm um modelo de exame de consciência. Cada um de um jeito. Aquilo deixa você louco. Qual deles que eu sigo? Então, você pode seguir qualquer um deles. Se está num livro aprovado pela igreja, que antigamente tinha o Nihil Obstat, né? Ou seja, onde a autoridade eclesiástica botava no livro, olha, esse livro pode ser usado pelos católicos. Hoje eu acho que nem tem mais isso, né? Negócio de censor librorum, né? Eu acho que tudo isso foi para o espaço, se eu não me engano, né? Mas antigamente você pegava um livrinho daquele e tinha lá o Nihil Obstat do bispo, do padre, então você sabia que o negócio era confiável. E aí você pegou lá qualquer exame daquele e seguiu o seu exame de consciência. Só que você não tem exame nenhum, não conhece nenhum livrinho. É só seguir uns passinhos que a igreja ensina na hora de fazer o exame de consciência. O primeiro passinho é o seguinte, né? Primeiro, você considera os 10 mandamentos. Amar a Deus, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Violei isso? Não violei isso, eu não violei não. Aí vamos para o outro, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Fiz isso? Não, isso aqui eu fiz. Então você já tem ali meio um norte, isso é o primeiro. Depois você considera o quê? Você pode considerar depois os mandamentos da igreja. Vai em cada um deles, são pouquinhos, né? Realizei isso, guardei jejum quando pede Santa Amada Igreja, tal, realizei tudo bonitinho. Então, beleza, então passa em frente, vai embora. O próximo passo, os pecados capitais. Aí você vai em cada pecado capital, né? Ira, gula, luxúria, e vai embora. Você vai analisando, eu cometi isso. Isso vai ajudando a sua memória, a sua inteligência a lembrar o que de fato você cometeu. E por fim, você deixa por último os deveres de Estado. Isso é muito importante. Todos nós temos deveres de Estado, desde a criancinha até a vida adulta. Qual o dever do Estado de um aluno? Estudar, fazer dever de casa, né? Qual o dever de Estado de um filho? Cumprir as regras estabelecidas da casa, obedecer os pais, cumprir seus deveres, ajudar os irmãos. Cumpriu tudo isso? E os adultos? Trabalhei bem no meu trabalho? Puxei o tapete do meu colega de trabalho para prejudicar ele? Fiz alguma coisa para prejudicar o meu chefe? Realizei bem aquilo que me foi pedido? Cumprimento os deveres de Estado. Os casais têm os seus deveres de Estado. Um professor tem os seus deveres de Estado. E por aí afora, um militar, um policial, um médico, todo mundo tem seus deveres de Estado. Então, você deixa esses deveres de Estado por último. Depois de ter passado por todo esse crivo, vocês já fizeram um excelente exame de consciência. Já passaram por tudo que normalmente nós caímos em matéria de pecado. Isso facilita muito na falta
dos livrinhos, que são bons também, mas precisam, muitas vezes você não tem eles à mão, né? Pois bem, a questão agora, ela está relacionada com a confissão geral. Confissão geral, eu falei na última aula, é aquela confissão do indivíduo que passou muito tempo sem se confessar, mas que pode também ser realizada em momentos de importante mudança na nossa vida. Então você, olha, eu vou me mudar, vou do Brasil, vou me mudar, vou morar em Portugal. Vou mudar minha vida completamente. Então, aproveita a ocasião dessa grande mudança e faz uma confissão geral. Ou então, olha, eu estou há 30 anos afastado da igreja, agora eu estou voltando. Aí vem uma confissão geral. Então, quando você faz essa confissão geral, não há uma exigência, nesse caso, quanto à integridade, uma exigência absoluta, porque a igreja sabe que você não vai lembrar de tudo. Por exemplo, um indivíduo que está 50 anos afastado da igreja, ele vai lembrar de todos os pecados que ele cometeu nesses 5 décadas? Não vai. Ele vai lembrar dos principais. E o padre sabe que tem mais pecados que a pessoa não está lembrando. Fazia confissão, como é que é? Se o indivíduo está morrendo? Não, aí é diferente. O indivíduo está ali morrendo, a morte está chegando. A pergunta é essa: você se arrepende de todos os seus pecados? Sim, eu me arrependo, padre. O padre absolve. Aí é diferente. Aí sim. Aí não é uma questão, né, de você absolver, porque a questão de tempo, né? Não dá tempo da pessoa confessar todos os pecados à beira da morte, né? Então o padre vai fazer essa pergunta: você se arrepende de todos os seus pecados? E se a pessoa não tiver condições de falar, ela pode inclusive falar por sinais, apertar a mão do padre, né? Como, por exemplo, vamos supor, o senhor vá para um país que não fale a língua portuguesa e nem o senhor fale a língua do país e nem o padre fala a sua língua. Como é que faz? Você vai confessar, o padre não vai entender nada. Mas você vai confessar ao padre e ele vai te absolver. Né? Bota um intérprete. Não. E o segredo de confissão? O intérprete vai ouvir os seus pecados todos. Se vamos... aí é mais fácil ele confessar, né? Substitui o outro. Já que ele fala a língua, ele substitui o outro, né? Então, nessas situações, você vai ter absolvição do pecado por conta disso, né? Indivíduo que é mudo e não souber escrever, como é que confessa? Ele vai confessar, sem falar nada, sem conseguir falar. E o padre vai dar absolvição, né? Então, são situações muito particulares, né? Situações em que, certamente, em algum momento, a igreja teve que se debruçar sobre o problema e dar a solução mais adequada, né? Então, isso aí é uma das características da confissão, né? Dessa confissão. E é justamente entra na questão da impossibilidade física. Curiosamente, você vê, né, como que existe uma interligação desses assuntos, né? As próprias perguntas que os senhores estão fazendo estão indo na sequência exata da aula. Estamos sintonizados. Certinho, exatamente. Essa integridade física, ela muitas vezes pode ser lá um problema, mas a igreja vai dispensar certa integridade por causa da falta de alguma coisa que seja essencial para a confissão, mas ao mesmo tempo o indivíduo não vai poder deixar de receber a confissão, tá? Pois muito bem. Outra coisa, né, o senhor também falou, a questão da carência de tempo, né? O indivíduo está ali morrendo, o pecado tem que ser escutado. Campo de batalha, mesma coisa, né? O capelão, ele fica no fronte, pelo menos em tese, né? O capelão tem que ficar no fronte,
Porque o soldado ali levou um tiro, ainda está vivo, mas não vai ter condições de relatar pecado. Ele vai absolver o padre ali por uma questão de campo de batalha. O padre vai absolver o soldado por uma questão de campo de batalha, né? Então, realmente se dispensa todos esses requisitos da integridade, né? Pois muito bem. Agora, depois nós temos passado aí por todas as disposições e obrigações do penitente, vamos para as obrigações do padre? O padre tem obrigações também na hora. A obrigação ali não é só de um lado, é do outro também, né? O padre também precisa ter obrigações. Essas obrigações do padre são de dois momentos. As obrigações da hora da confissão e as obrigações depois da confissão, né? Vamos primeiro analisar as obrigações do sacerdote na hora da confissão, né? A primeira obrigação dele é ter 4 posturas. 4 posturas o padre tem que ter para com o penitente. A primeira postura é de pai, tá? Então, como é a postura que o sacerdote deve ter como pai? Primeira coisa, ele tem que ter bondade, caridade e paciência. Ou seja, o pai é aquele que vai ser bom porque está se apresentando ali para ouvir o problema do filho. Depois vem a questão da caridade, ou seja, ele vai suportar as inúmeras coisas horríveis que ele vai escutar. Ele vai ter um ato de caridade para com isso. E também vai ter que ter paciência, porque às vezes a pessoa que está confessando está nervosa, está insegura, está com vergonha, está com medo de falar, está estressada, está com pressa. Então o padre tem que ter essa paciência de ouvir a pessoa no tempo dela, sem apressá-la, escutando o que ela tem a dizer. Isso é uma obrigação do padre, tá? Então, e essa obrigação, e nesse momento ele está ali na confissão como uma função de pai. A primeira função. A segunda função do sacerdote é a de doutor. Além de pai, ele vai ser médico. Como assim, professor? Da seguinte maneira, né? Perdão, ele vai ser doutor no sentido de instruir o indivíduo. Depois é que ele vai ser médico. Por doutor aqui tem o sentido de alguém capaz de instruir você. Se ele é capaz de instruir você, ele tem que ter previamente uma capacidade de dar a você o que você está precisando. Então, o que ele vai passar para o penitente, né? Ele vai passar para o penitente os deveres dele, que ele tem que cumprir para que aquilo não mais aconteça, né? E tem que dizer para ele a verdade das consequências daquilo que ele fez. Ele vai ser um doutor, no sentido de instruir o indivíduo. Então, o padre tem que ter essa capacidade de mostrar para o indivíduo, olha, o que você tem que fazer tal coisa a partir de agora. Ou, isso que você fez gerou tal coisa. Ou seja, instruir e mostrar a verdade do que aconteceu. Então, é a função de doutor. Agora, parecida com essa, a função de médico. Espiritual, né? Olha, ele como médico, primeira coisa que ele tem que entender na confissão, a fonte do problema. Como é que o médico te dá a cura de uma doença? Descobre a origem da doença. Olha, você está assim
porque você está dormindo pouco, não é? Você tem que dormir 8 horas por dia. Se você não dormir 8 horas por dia, você vai ficar doente. Então, essa instrução medicinal para a alma, o padre tem que ter. Assim como as receitas para a cura. O que você vai ter que fazer? Vou prescrever para você tal coisa, para você ficar bom. Ele vai ter que ter essa postura de médico também. E, por fim, ele vai ter que dar o remédio. Quantas vezes? Na prescrição diz quantas vezes você vai tomar e que remédios tomar. Então, por exemplo, passe a rezar 1/3 a mais todo dia. Faça mensalmente uma visita a um santuário. É uma espécie de remédio que ele vai propor para a alma doente alcançar a cura, né? A outra função, última função, é aquela que está interligada diretamente com a natureza do sacramento. É a função de juiz. Essa está ligada diretamente com o sacramento da penitência. E ele, como juiz, o que ele vai fazer? Inteirar-se dos crimes. Quais são os crimes? Fale-me. Ele vai se inteirar dos crimes cometidos e vai providenciar a sentença. Foi isso que você cometeu? Você está arrependido disso? Não é? Então ele vai proferir a sentença. Qual seria a sentença? Ele vai te absolver ou não vai te absolver. E ele vai ter que ter essa capacidade de dizer, olha, eu não vou absolver você porque você não está arrependido ou porque você não está disposto a realizar tal ato. Então, essas 4 funções estão presentes durante o sacerdote e são obrigações dele. Então, isso significa que o padre, ele não deveria ser grosseiro com as pessoas que estão ali confessando, né? Você sabe que é pesado para o padre ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas no confessionário e, naturalmente, humanamente falando, aquilo vai irritá-lo. Mas ele tem que ter a caridade de suportar aquilo tudo por causa da autoridade que ele recebeu, né? Então, essa característica o padre tem que ter. Tem que ter também a disponibilidade. Existe um horário de confissão, legal. Vai de 9 da manhã às 17 horas da tarde. Mas aí chegou um fiel lá que está dentro do horário de trabalho dele, ele chegou às 7 horas da manhã. O padre não vai atender? Estando lá, sem estar celebrando missa, sem estar participando do ofício, sem nada? Por que não vai atender? Deveria atender essa solicitude, não? Então, deu 17 horas, saiu o último confessor. Confessor não, perdão, o último penitente. E aí ele saiu, se desparamentou, chegou alguém atrasado ali. Entendeu? Não custa, né? Ele pegar novamente a estola roxa, botar, ir para o confessionário e ouvir a confissão da pessoa. Essa disponibilidade deve habitar na alma do padre. E está dentro da função de pai, né? O pai, ele não está ali com toda a paciência com o filho, suporta tudo que o filho faz para o bem do filho. Então, isso aí é uma das coisas que ele deve realizar, né? Ele vai, então. Agora, quando o padre fez a confissão, né? Realizou a confissão, acabou as obrigações dele? Não. Depois da confissão, tem uma das obrigações que é a mais pétrea de todas: o sigilo da confissão. Isso não pode ser posto a público de jeito nenhum. Mesmo que seja um criminoso procurado no mundo inteiro, que tenha matado milhões de pessoas. Ninguém sabe quem é ele. Ele está foragido no planeta.
Aí o indivíduo vai confessar os pecados ao padre e aquele padre sabe. Olha, eu sou aquela pessoa que matou não sei quantas pessoas, eu estou arrependido, eu estou fugido da polícia. O padre pode chegar para ele e dizer assim, olha, então o senhor procure as autoridades. Mas o padre não vai poder falar para ninguém caso a pessoa não faça. Não tem jeito. Mas aí ele absolve como? Se a pessoa estiver arrependida, vai absolver. Pois é, ele pode recomendar. Só que às vezes você procurar as autoridades vai transformar talvez a vida da pessoa no inferno. E o padre pode até não recomendar, dependendo da situação. Mas em geral recomenda, tá? Olha, então o senhor procure as autoridades competentes para pagar pelo seu crime perante o Estado. Mas aqui, uma vez arrependido, o senhor está absolvido dos seus pecados. Pode, desde que a análise leve a crer que aquilo ali vai de fato levar o indivíduo a se manter na graça. Se ele talvez perceber que a coisa vai piorar a vida do indivíduo, ele não vai recomendar isso. Mas não pode, não existe nenhum poder no mundo que obrigue o padre a falar quem é o criminoso. Agora, se ele souber por outros meios, vamos supor, o padre ouviu a confissão do indivíduo, mas ficou sabendo do que ele fez por uma outra pessoa fora do confessionário. Aí ele pode falar. Não por causa da informação do confessionário, mas por causa da informação de fora. Entenderam? Se a informação veio até ele pela confissão, ele não pode falar para ninguém. Não está proibido pela igreja. Não existe exceção a essa regra. É impressionante. Se ele falar, ele vai cometer um pecado mortalíssimo, vai recair pode ser perder, como é que é o nome? É função, né? De ordens, acho que não é função de ordens o nome. Ele perde o direito de realizar, ele pode ser punido drasticamente por isso. Com certeza, vai ser punido, não pode, é proibido, é extremamente proibido. Hã? Eu acho que é isso. Ele vai ser então punido por isso, mas ele sabe muito bem que ele não pode fazer. Agora, se ele souber que aquele indivíduo é o criminoso procurado por outros vias, aí não em confissão, aí ele pode denunciar o cara. Entendeu? Olha, eu descobri, eu estava aqui andando pela rua e vi ele cometendo tal crime. Aí ele pode, tá? Mas o que ele ouviu em confissão, não pode. Está estritamente proibido. Então, isso é uma obrigação pós-confissão. Isso é seríssimo, né? Homens santos já morreram, padres, para guardar a confissão, né? Pois bem. O indivíduo também ele vai pagar no purgatório. Ah, sim. A não ser que ele consiga uma indulgência plenária. Aí apaga tudo. Né? São Dimas, é só lembrar de São Dimas. São Dimas era ladrão, assassino, bandido, quadrilha, bandidão mesmo. Na hora... A pessoa que só tem 9 vai passar. Não, tem que ter o arrependimento, né? Contrição, atrição, arrependimento, mudança de vida, tudo isso é pré-requisito, né? No caso de São Dimas, ele recebeu uma graça do próprio Deus ali na hora, porque ele olhou aquela situação ali e viu, peraí, esse homem aqui não é criminoso. Nós somos. Quando ele viu aquilo, ele reconheceu a própria culpa e disse, olha, Senhor, o Senhor está aí sem merecer. Nós merecemos, mas não, lembra-te de mim, por favor, né? Se arrependeu. Na hora, foi para o céu direto. Não passou nem pelo purgatório. Então, é uma coisa impressionante isso, hein? Quando a graça atua e o indivíduo corresponde, qualquer pecado pode ser perdoado. Qualquer pecado.
senhor falou, né, da contrição perfeita. Contrição perfeita. Contrição perfeita. Recebeu uma graça. Né? Tem aquele caso também daquele assassino, daquele monge inquisidor, que ele Ah, sim, se São Pedro de penitenciou, Verona. São Pedro de Verona. Outro santo, exatamente. Ele se arrependeu. Eu acho que o assassino de Santa Maria Goretti também. Né? Ele, inclusive, estava presente na canonização dela. Quando ela foi canonizada, ele estava lá, diante do altar de São Pedro, e ela sendo canonizada e o assassino dela ali, arrependido. Eu não sei como foi a vida dele depois, né? Mas ele tinha se arrependido completamente. E quando existe na estrutura da sociedade toda uma tendência para a vida sobrenatural, a vida da graça, você vê criminosos se arrependendo. Quando a estrutura da sociedade joga a igreja para o canto, aí você não vê mais isso. Aí você não vê mais isso. A igreja está bem, a sociedade está bem. Exatamente. Se a igreja está ali com a estrutura da graça dentro da sociedade, você vai ter criminoso? Vai. Você vai ter bandido? Vai. Mas você vai ter os meios do arrependimento. Agora, quando a igreja sai ou não faz mais o papel dela na sociedade, que criminoso vai se converter? Não tem por que se converter. Né? O materialismo toma conta, né? O ecumenismo também atrapalha muito. Por quê? Porque qualquer religião é boa, então eu vou entrar para essa aqui. Então, isso tudo atrapalha muito a conversão do indivíduo. Né? E ele fica ali preso naquela situação e difícil de corresponder à graça que Deus dá. Você às vezes vai confessar ao padre e o padre fala, não, isso não é pecado. Bom, o senhor, então, como católico, sabe que aquilo é pecado. O senhor confessou. Isso não é pecado, não. Mas como é que fica? A confissão, o sacramento se completa? Pois é, ele não vai te absolver daquilo, né? Porque se não é pecado, né? Complicado, né? Mas aí mas você apresentou o pecado, você confessou. Quando ele te absolveu de todos os pecados. Alguma coisa que você falou, ele entendeu que era pecado, né? E às vezes até uma certa bondade deturpada do padre, sabe como é que é? Meu filho, você não tem pecado não, mas é uma bondadezinha assim, fora de hora, sabe como é? Que poderia não ter sido dito. Não, tem, claro que eu tenho, padre, tanto que eu estou aqui, né? Mas se ele te absolveu dos pecados que você cometeu, absolveu do que você confessou. Tá? O senhor vai falar certamente depois que às vezes a pessoa ele perdoa assim muito, fazendo um favor, mas não dá, por exemplo, uma penitência. A satisfação é a próxima aula. Aí que nós vamos falar da satisfação, né, dos pecados, né, que é a terceira condição do penitente, né? Então é a satisfação dos pecados, ou seja, ele vai reparar o mal que ele cometeu e o padre vai dar a penitência conforme o pecado, né? Mas aí é o assunto da nossa próxima aula. Perfeito, senhores. Então, alguma dúvida? Alguma coisa que os senhores queiram? Diga, senhorita. Professor, existe uma fórmula correta para o ato de contrição? Não, no ato de contrição tem várias fórmulas. Você procura uma fórmulazinha aprovada pela igreja. A fórmula normalmente é você reconhecendo que você é pecador, estar triste porque ofendeu o nosso Senhor, que é santo, e prometendo não mais pecar. A base é essa. Então você procura no manualzinho de oração uma fórmulazinha. Em geral, pelo menos deveria, em tese, em todo confessionário ter uma plaquinha coladinha ali para você ler. Facilita a vida, né? Ou então você leva o seu livrinho com o seu ato de contrição. E tem fórmulas curtíssimas. Outras são mais longas, outras são curtíssimas. Mas tendo essa estruturazinha, né? Senhor, eu me arrependo de ter pecado, porque vós sois perfeito, sois santo. Com a vossa graça, prometo nunca mais pecar.
né? Uma suposição, se no momento da confissão o sacerdote falar, olha, repita comigo. Perfeito, melhor, até melhor, porque já libera você de ler. Repita comigo o ato de contrição. Legal. Aí você faz direitinho, o padre fala, beleza, aí é ótimo. Ele até te ajudou, né? Repete comigo aqui. Tal, 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 tal. Então não tem problema. Ou então ele pode botar lá a plaquinhazinha, o bilhetinho ali, a colinha, né? Aí você vai repetir o ato de contrição e ele, enquanto isso, ele vai te absolver de todos os pecados. Perfeito, senhores? Alguma dúvida mais? Então, eu agradeço aos senhores. A gente continua então na próxima aula. Nosso auxílio está no nome do Senhor.